noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, alô, mamãe, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vejam os fatos que são notícias no Brasil e no mundo. Agora, no Jornal da Rita. Olá, tudo bem? Meu nome é Cristiano Henrique Amorim. Oi, gente amiga! Eu sou Lara Costa! Boa noite, meu nome é Jefferson Soares e viemos apresentar o Rita News. O Rita News de hoje abordará sobre anistia, graça e indulto. Anistia significa o esquecimento de certas infrações penais. O fim da anistia é o esquecimento do fato ou dos fatos criminosos que o poder público teve dificuldades de punir ou achou prudente não punir. Juridicamente falando, os fatos deixam de existir. Aplicam-se em regra a crimes políticos, tendo por objetivo apaziguar paixões coletivas perturbadoras da ordem e da tranquilidade social. Entretanto, tem lugar também nos crimes militares, eleitorais, contra a organização do trabalho e alguns outros. Se aplicada a crimes políticos, chama-se anistia especial. E se incidir sobre delitos comuns, chama-se anistia comum. É cabível a qualquer momento, antes ou depois do processo, e mesmo depois da condenação. É uma lei, portanto, é concedida pelo Congresso Nacional. É inaplicável os delitos que se referem à prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como os crimes hediondos. Após concedida a anistia, não pode ser revogada. Ela possui caráter de generalidade, não abrangendo pessoas, e sim fatos, atingindo um maior número de beneficiados. É uma das causas de extinção de punabilidade. As formas de anistia podem ser própria, que é a concedida antes da condenação, porque é constante com a sua finalidade de esquecer o delito cometido. A imprópria, que é concedida depois da condenação, pois recai sobre a pena. Geral ou plena, cita fatos ou atinge todos os criminosos. Parcial ou restrita, cita fatos exigindo uma condenação pessoal. Há também a incondicionada, que a lei não determina qualquer requisito para sua concessão, e a condicionada. A lei exige qualquer requisito para sua concessão. A anistia não pode ser recusada, visto seu objetivo ser de interesse público. Todavia, se for condenado, já o mesmo não acontece. Submetida a clemência a uma condenação, pode os destinatários recusá-la, negando-se a cumprir a exigência a que está subordinada. Sendo aceita a anistia, não pode ser revogada, mesmo que o anistiado não cumpra as condições impostas, podendo responder, eventualmente, pelo ilícito previsto no artigo 359 do Código Penal. As diferenças entre anistia, graça e indulto são que a anistia exclui o crime residente à condenação e extingue totalmente a punibilidade. A anistia, em regra, atinge crimes políticos. A graça e o indulto, crimes comuns. A anistia pode ser concedida pelo Poder Legislativo. A graça e o indulto são de competência exclusiva do Presidente da República. A anistia pode ser concedida antes da sentença final ou depois da condenação irrecorrível. A graça e o indulto pressupõem o trânsito em julgado da sentença condenatória.
A graça e o induto apenas extinguem a punibilidade, persistindo os efeitos do crime. Graça é regra individual e solicitada, enquanto o induto é coletivo e espontâneo. Agora eu vou abordar alguns temas sobre alguns autores, o que eles falam sobre a graça e o induto, respectivamente. Noronha diz que a graça é espécie de indulgênia, princípios de ordem individual, pois só alcança determinada pessoa. Já Mirabete diz que a graça, forma de clemência soberana, destina-se à pessoa determinada e não a fato, sendo semelhante ao induto individual. É tanto que a lei de execução penal passou a tratá-la como induto individual e regula a aplicação do induto através do artigo 188 a 193 do Código Penal. Formas de graça e indulto. A graça e o indulto eles podem ser plenos ou parciais. Plenos, quando a punibilidade é extinta por completo. Parciais. Parciais, quando é concedida uma diminuição ou comutação da pena. A graça é total quando alcança todas as sanções impostas ao condenado e é parcial quando ocorre a redução e substituição da sanção, resultando na comutação. Algumas diferenças entre graça e indulto. O indulto é individual e só alcança determinada pessoa, devendo ser, portanto, solicitado, mas o que não impede também de ser concedido espontaneamente pelo Presidente da República. Já a graça, ela é espontânea e coletiva, recaindo sobre os fatos e abrangendo um número muito grande de pessoas. Desejamos uma boa noite para todos e um beijo do Gordo. Bom, o tema de hoje é sobre anistia, graça e induto. Vamos começar com anistia. Anistia significa o esquecimento de certas infrações penais. Não, começa de novo, cara. Eu me perdi. Fala. De hoje tratará sobre anistia, graça e induto. Anistia significa o esquecimento de certas infrações penais. Pô, cara, aí não dá, né, cara? Ok. Tô me perdendo aqui.